Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar agora a gravação de uma aula de Direito de Obrigações. Vamos falar especialmente sobre transmissão das obrigações. Vamos falar sobre cessão de crédito e sobre assunção de dívida. Tema rápido, mas um tema muito importante, do qual deriva muitas questões em provas. Sei que o momento é difícil, sei que a fase está difícil para a gente superar todas essas questões relativas à pandemia, mas vamos tocando aqui no ambiente AVA, nas aulas do YouTube e tudo mais, vamos tentando nos comunicar à medida em que é possível e tocando a vida adiante, não é verdade? Senão vamos ficar todo mundo louco, viu? Gibson que gosta de rolo, não vamos ficar doidos, Gibson. Tá difícil a coisa. Ou a gente morre de corona ou morre de loucura e de medo, né? Pra vocês verem, o Gibson, restando pessoal aí, os amigos conhecem bem meu sogro, conhece o Gerciano, que é meu compadre. O meu sogro estava na fazenda esses dias, deu um problema com a caminhonete, saiu na estrada de terra para ver se chegava alguém e viu o Gerciano vindo de moto, um areião na frente da fazenda. Meu sogro, com medo dele passar, começou a gritar: carona, carona. E o Gerciano apavorou naquele areião, me cai em cima da cerca, me rola na cerca, vira aquele rolo. Meu sogro correu para acudir e falou: que isso, rapaz? O que está acontecendo? Aí o Gerciano: mas você veio gritando corona, corona, o que está acontecendo? Eu sei que eu pergunto. Aí meu sogro falou: não estava gritando corona, estava gritando carona. Aí vocês veem que o Gerciano não morre de corona, mas não morre de medo caindo na cerca. Esse toicinzinho que a gente tem aqui na ponta do nariz, o Gerciano chegou a furar num grampo de cerca, você acredita, Gibson? Coisa de doido. Então nós precisamos manter a cabeça no lugar, pedir a proteção de Deus para a gente ir firme e seguindo com um pouco medo, mas com prudência, não é verdade? Vamos estudando, vamos fazendo as coisas aí conforme dá certo. Mas vamos lá, vamos parar de besteira. E olha, Rafael, que nós não estamos nem falando de cor de folha nenhuma hoje, né? Vamos seguir sério, vamos seguir falando sobre transmissão das obrigações. Então vamos lá. Vamos falar primeiro sobre cessão de crédito. Quero lembrar vocês primeiro que o crédito é um bem. O crédito é um bem patrimonial e material, né? E por ser um bem material, um bem patrimonial e material, ele pode ser transacionado, ele pode ser objeto de relações jurídicas. E podendo ser objeto de relação jurídica, o crédito pode ser negociado, ele vai ser um objeto de um negócio jurídico, certo? Se fosse um bem material, corpóreo, ele seria objeto de compra e venda. Se você faz compra e venda de um carro, compra e venda de uma casa, compra e venda de uma cadeira, compra e venda de uma lapiseira e assim por diante. O crédito também pode ser negociado, mas aí ele não é negociado por meio de compra e venda. Ele é negociado por meio de um negócio jurídico com nome próprio, que é cessão de crédito. Então, por ser um bem imaterial, o crédito é objeto do negócio jurídico, cessão de crédito. E é nesse tema que nós estamos agora focado. A cessão de crédito ela pode ser feita de duas formas. Ela pode ser gratuita ou pode ser onerosa. O mais das vezes que a gente vê são as cessões onerosas, em que transaciona dinheiro em troca desse crédito. Eu cedo o meu crédito em troca de dinheiro. Mas por que vai fazer isso? Se já existe um crédito, por que eu vou negociar? Mas eu posso ter um crédito futuro. Isso a gente vê muito nos contratos de financiamento. Eu tenho um débito com um banco, por exemplo. O banco é meu credor. O banco tem um crédito em relação a mim. E esse crédito ele é parcelado. Eu vou pagar o banco em parcelas. Ou vou pagar o banco daqui a um ano. Então o banco tem um crédito em que ele tomará para ele esse dinheiro, ele terá esse dinheiro com ele daqui a um ano somente. Mas ele precisa fazer
valer esse dinheiro já. Ele precisa ter esse dinheiro nas mãos dele já. Então ele cede esse crédito para outro banco por um valor menor. Então ele tem que receber de mim R$1.000 daqui a um ano e ele cede esse crédito agora por R$700. Ele recebe 700 agora e o outro deixa para receber o valor total daqui a um ano. Então é muito comum esse tipo de transação, acontece muito essas transações para justamente circular dinheiro no mercado. Então qual é o objeto da cessão de crédito, desse negócio jurídico? O objeto pode ser qualquer crédito, em regra, vencido ou a vencer. Esse exemplo que eu dei é de um crédito a vencer, mas pode ser de crédito vencido já ou a vencer. Uma exceção que eu quero fazer aqui, existem alguns créditos que não podem ser cedidos. Alguns créditos não podem ser cedidos. Vamos lembrar, por exemplo, que tem direitos de caráter personalíssimo, mesmo que não podem ser cedidos, né? Mas existem créditos que não podem ser cedidos. O grande exemplo que eu quero dar para vocês são aqueles créditos constituídos com cláusula expressa de vedação de cessão. Então eu e o Gibson, por exemplo, fazemos um negócio jurídico e nele o Gibson se torna meu credor de R$10.000 e eu tenho que pagar o Gibson daqui um ano, R$10.000. Gibson é meu credor de R$10.000. Só que eu não quero ser devedor de outra pessoa, eu quero ser devedor do Gibson. Eu não quero que o Gibson possa ceder esse crédito dele que ele tem contra mim e outra pessoa se tornar meu credor. Então eu, na hora da constituição desse crédito, na hora dessa negociação inicial, eu faço constar com a anuência do Gibson uma cláusula vedando a cessão do crédito. Vedando a cessão do crédito. Então fica estabelecido a incessibilidade do crédito. Esse crédito não poderá ser cedido. Então o Gibson vai ter que esperar esse um ano para receber de mim. Então, em regra, todo crédito pode ser objeto de cessão, salvo alguns que estão aí na lei. Em especial, que eu quero dar destaque, aqueles créditos em que consta no instrumento formador do crédito que ele não poderá ser cedido. Ok? Tranquilo até aí? Essa seção, estou lá agora no 287, ó. Vamos lá comigo no 287 agora. A cessão pode ser total ou parcial. Eu posso ceder o crédito inteiro, pode ser cedido parte do crédito. E um detalhe que está lá no 287 que eu quero falar com vocês é que a cessão do crédito abrange todos os acessórios. A cessão do crédito abrange os acessórios e as garantias. Então assim, eu tenho um crédito em face do Rafael, você viu, Gibson? Eu devo para o Gibson, mas em relação a você eu sou credor. Então eu tenho um crédito em face do Rafael e esse crédito é garantido por hipoteca. Se eu cedo esse crédito para o Túlio, por exemplo, quando eu cedo o crédito para o Túlio, eu estou cedendo junto com o meu crédito a garantia hipotecária que garantia o crédito. Então o Túlio vai se tornar o credor, ele vai se tornar credor hipotecário, com garantia hipotecária. Isso nós vemos lá no 287 do Código. Ok? Tranquilo até aí? Com calma. Vamos agora para a forma em que a cessão ocorre. Qual a forma da cessão? A forma, em regra, é livre. Eu cedo da forma que eu quiser. Não existe uma forma especial para a cessão. A cessão vai acontecer de uma forma livre. Mas a gente tem que observar o conteúdo do 108. O que o 108 do Código fala? Que a forma é livre, desde que não se refira a direitos reais, a transações que tenham por objeto de direitos reais acima de 30 salários mínimos, não é isso?
Então, toda cessão de crédito que tenha um envolvimento de direitos reais e que se enquadrem lá no 108 vai exigir escritura pública. Eu vou dar um exemplo para vocês de cessão que exige escritura pública. Nós estudamos há um tempo atrás sobre classificação dos bens, e lá naquela classificação de bens móveis e imóveis nós vimos que o direito à sucessão aberta é o quê? É considerado imóvel, e se considerado imóvel, eu exijo escritura pública para a cessão. Então, a cessão de direitos obrigatórios, respeitados esses requisitos legais, 108 e assim por diante, eu exijo escritura pública para a cessão dos direitos hereditários. Ok? Falei que a forma é livre, não falei? Posso fazer por escritura pública, posso fazer por instrumento particular, pode ser verbal, mas para valer contra terceiros, eu estou lá agora no 288 do Código, para valer contra terceiros, ela exige aquela regrinha especial de, olha só, 288 fala que exige instrumento público ou particular revestido da solenidade, parágrafo 1º do 654. Mas o instrumento particular deve conter o lugar, a qualificação, a data e a extensão da cessão. E para valer realmente em face de terceiros exige um plus. E esse plus agora eu falo em homenagem ao grande mestre Roberto Lúcio Vieira, primeiro registrador de títulos e documentos de Campinas, meu amigo querido, quem fica meu abraço e o registro da minha homenagem. E qual que é esse requisito especial a látere do 288, a látere do 221 do Código? Está lá no 129, parágrafo 9º da Lei de Registros Públicos. E o 129, parágrafo 9º da Lei de Registros Públicos fala assim, leio para vocês. Achando ele aqui, 129 da Lei de Registros Públicos. Estão sujeitos a registros, no registro de títulos e documentos, para surtir efeitos em relações a terceiros. Parágrafo 9º, os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de subrogação e de dação em pagamento. Então, uma importante atividade do extrajudicial é a atividade do registrador de títulos e documentos. E está aqui uma importância grande do registro em títulos e documentos para validade em face de terceiros. Ok? Vamos falar de um tema importante agora, de incidência grande em questões, que é a necessidade de notificação do devedor em relação à cessão do crédito. Nós estamos agora lá no artigo 290 do Código Civil. O 290 fala para a gente assim: a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada, mas por notificado se tem o devedor, por escrito particular ou público se declarou ciente da cessão feita. Então, olha só, a cessão de crédito, vou fazer uma pergunta primeiro, a cessão de crédito depende de anuência, concordância do devedor? Olha a pergunta que eu estou fazendo. A cessão de crédito depende de concordância, de anuência do devedor. Então tem um crédito, um credor e tem um devedor. Para que o credor ceda o seu crédito, o devedor precisa concordar? Minha resposta é não. A cessão vai se operar independente de concordância do devedor. Mas o devedor deve ser notificado, deve ser cientificado para que essa cessão tenha eficácia em face dele, devedor. Por quê? É indiferente para o devedor quem é o seu credor, em regra.
É indiferente para o devedor quem é o seu credor. Então, por isso, ele não precisa concordar. Ele não precisa anuir. Mas ele precisa saber que aconteceu a cessão. E ele precisa saber por quê. Ele precisa saber porque ele tem que saber para quem ele vai pagar. Então, ele tem que saber quem é o seu credor para saber para quem pagar. Se não for notificado, ele se desonera da obrigação de pagar, mesmo pagando ao credor primitivo. Mesmo pagando ao credor primitivo. Porque se ele não sabe quem é o seu novo credor, se ele pagar o antigo, ele se desonera da obrigação. Agora, cientificado, notificado, aí ele só se desonera da obrigação de pagar, pagando o credor correto, que é um novo credor. Eu estou lá em torno de 292 agora, do Código Civil, falando com vocês. E olha só, um detalhe. Quem tem legitimidade para notificar o devedor? Tem essa legitimidade tanto o cedente quanto o cessionário, judicial ou extrajudicialmente. Ok? Agora, finalizando a questão da cessão de crédito, nós precisamos fazer a seguinte discussão. Quem cede o crédito, o cedente do crédito, responde perante o novo credor pela solvência do devedor? Então, eu estou falando de responsabilidade do cedente pela solvência do crédito. Aqui eu preciso, então, parar para fazer a diferenciação entre duas palavras: solvência e existência. Solvência e existência são coisas distintas que nós temos que parar para pensar nelas separadamente agora. O 295 do Código Civil fala para a gente que na cessão onerosa, o cedente, olha só, ainda que não se responsabilize, na cessão onerosa, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu. Então, o cessionário responde pela existência do crédito quando ele cede, ainda que nada escrito tenha sido sobre essa responsabilidade, ainda que nada tenha sido escrito quanto a essa responsabilidade. Aquele que cedeu responde pela existência. O crédito que ele cedeu tem que existir. E se não existir, se ele cedeu um crédito inexistente, ele responde perante o cessionário pela existência. Então ele vai ter que pagar. Aqui a gente tem que remontar na formação da cessão, como que o negócio acontece. Tenho que voltar para falar o seguinte: quem que participa desse negócio jurídico cessão de crédito? Participa o credor cedente e o cessionário, que vai se tornar o novo credor. Então, o credor primitivo cedente e um novo credor cessionário. Mas o devedor não participa do negócio? Não. O devedor não necessariamente participa do negócio. Participam esses dois. Por quê? Porque o devedor não tem que concordar. Não foi isso que nós falamos agora há pouco? O devedor não tem que concordar. Então ele não participa do negócio. Ainda que tenha que ser notificado da realização do negócio. Mas ele não participa do negócio. Não é verdade? Como ele não participa do negócio, então abre-se aí margem para o malandro fazer a cessão de um crédito que nem existe. Mas se assim o fizer, ele responde pela existência desse crédito perante o cessionário. Mas olha só, nós estamos falando de existência. Outra coisa é solvência. Então, foi feita a cessão de um crédito existente. O devedor foi regularmente notificado. Lá adiante, o devedor não paga. Ele se torna um devedor insolvente.
O novo credor, cessionário, então, estará diante de uma crise de inadimplemento. Ele pode se voltar em face do credor primitivo cedente para receber esse valor? E a resposta é: ele só poderá se voltar contra o credor primitivo cedente se o credor primitivo cedente se responsabilizou expressamente pela solvência do devedor. Se não houve essa responsabilização expressa pela solvência do devedor, isso está lá no 296, parte final, o primitivo não terá responsabilidade. Então, resumindo isso, em relação a responsabilidades do credor primitivo cedente, ele responde nas onerosas pela existência, mesmo nada tendo sido escrito, pela existência. Agora, pela solvência, ele só responde se e tão somente houver combinado nesse sentido, houver pactuado nesse sentido. Isso está lá no 296, que fala assim, leio em verbos: salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Então, pessoal, atenção para o 295 e para o 296, que falam sobre existência e solvência. Ok? Tudo tranquilo, eu espero. Senão estou à disposição para dúvidas e vamos seguindo adiante. Para finalizar a aula agora, vamos falar sobre assunção de dívida. Assunção de, não podemos nos assustar com a palavra assunção. Não podemos nos assustar com ela, porque assunção quer dizer assumir. Assunção é um substantivo feminino que quer dizer assumir algo. Para nós que cremos em Nossa Senhora, formação católica, tenho essa formação católica, sou devoto de Nossa Senhora, nós propugnamos e comungamos do dogma da fé de que Nossa Senhora foi assunta ao céu, e aí nós comemoramos no dia 15 de agosto a assunção de Nossa Senhora ao céu. Então, para nós temos o dogma de que Nossa Senhora foi elevada ao céu de corpo e alma. No dia da sua morte ela ressuscitou, não é isso? É um dogma bonito da fé. Nós compartilhamos desse dogma da fé com muito fervor. Creio muito nisso, creio muito em Nossa Senhora. Peço muita proteção dela para mim, para minha família, para todos nós nesse momento difícil. Mas assunção quer dizer mais. Assunção quer dizer, além dessa elevação, assunção quer dizer também assumir algo. E quando eu estou falando de assunção de dívida, eu estou falando assumir uma dívida. Alguém que não é devedor se torna devedor. Alguém que não comparece em contrato nenhum na qualidade de devedor se torna devedor daquele contrato. A gente vê muito isso acontecendo nas sessões de financiamento, nos contratos de financiamento, principalmente nos contratos de financiamento imobiliário. Eu mesmo passei por isso no início da vida, lá atrás, antes de casar. Nós adquirimos um apartamento financiado e fizemos perante a Caixa Econômica Federal um contrato em que nós assumimos a posição de uma outra pessoa como devedor em um contrato, em um contrato de financiamento imobiliário. Nós nos tornamos devedores. O antigo devedor saiu e nós entramos. Então, olha só a diferença da cessão de crédito. Na cessão de crédito existia um credor que deixa de ser credor para outro ser. Agora eu estou falando de dívida. Existe um devedor que deixará de ser devedor para outra pessoa ser devedor. Daí estamos falando justamente sobre transmissão de obrigações, não é esse o tema da aula? Então, transmissão de obrigações agora na faceta devedor. O devedor sai para outro devedor assumir
o seu lugar, assumir para si a dívida. E daí a assunção de dívida, assunção de uma obrigação, assumir uma obrigação. Nós estamos agora lá em torno do artigo 299 do Código. E quando falo de assunção de dívida, eu quero falar sobre duas coisas em especial para a gente finalizar a aula. Bem curto agora o que nós vamos tratar. Pergunto: na assunção de dívida é necessária a anuência do credor para que tenha eficácia a assunção de dívida? É necessária expressa anuência do credor? Eu retorno um pouquinho e junto a essa pergunta eu faço: na cessão de crédito, precisava de expressa anuência do devedor? A resposta foi não, não é? A resposta foi não. O devedor não precisava anuir para que fosse cedido o crédito. Agora a pergunta aqui é diferente. É necessário o credor anuir para que o débito seja cedido? E a resposta é sim. Aqui é sim. E por que aqui é sim e lá é não? Interessa saber quem é o meu devedor? Interessa para o credor saber quem é o seu devedor? É lógico, porque o estado de solvência muda muito. Muda demais. Muda para o Rafael saber se quem deve para ele sou eu, Robson, ou Gibson? Muda muito, porque ele sabe que a solvência do Gibson é muito superior que a minha. E sabendo isso, ele tem que concordar ou não que saia eu da posição de devedor e entre o Gibson. Por isso que é extremamente necessária e imposta pela lei, lá no 299, que o credor concorde, anua com a cessão do débito. Ok? Mais ainda, vou falar agora do parágrafo único do 299. Se o credor for notificado para anuir e ele se mantiver em silêncio, mantendo-se o credor em silêncio quando notificado para anuir com a cessão do débito, o seu silêncio importa em recusa. O seu silêncio importa em recusa. Anotem isso, prestem atenção nisso, para não serem enganados em questão de teste. Pois não vem lá em questão de teste: o professor foi mal, o professor fez pegadinha. Não é pegadinha, está na lei. O parágrafo único do 299 fala: se notificado o credor para anuir com a cessão do débito e se mantiver em silêncio, o seu silêncio importa em recusa. Então, Rafael, meu credor, é notificado para dizer se concorda ou não que eu transfira a minha dívida para o Gibson. O Rafael, natural, vai vir correndo e falar: concordo, lógico, concordo, vou pegar um bem mais solvente. Mas se o Rafael ficar quieto e não responder, esse silêncio do Rafael deve ser interpretado como recusa e não como anuência. E para finalizar a aula, eu quero só lembrar que lá no 300 agora nós estamos no código. Extinguem-se as garantias especiais originariamente dadas pelo devedor primitivo ou credor, salvo se expressamente assumir a sua manutenção. Então, quando é cedido a posição como devedor, extingue-se as garantias especiais que foram dadas, salvo estipulação contrária. Em regra, extingue-se. Vamos ver se eu estou esquecendo de falar alguma coisa para vocês, mas eu acho que não.
a não ser que o 302 do Código fala que o novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Atenção então aí ao 302 e ao 303, que também merece leitura, no sentido de que o adquirente do imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Nessa hipótese, interdar-se-á, concordado o credor ser notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito. Isso está lá no 303, leitura clara, leitura fácil. Espero que eu tenha ajudado com a aula de hoje sobre transferência das obrigações. Espero que eu tenha ajudado. A aula de hoje dada com base no professor Carlos Roberto Gonçalves, o professor Cristiano Chaves Farias. E vamos lá, vamos tocando em frente. Gilberto, meu filho, falou que quando eu acabo um vídeo, eu tenho que acabar falando: vamos lá, ative o sininho, inscreva-se no canal, deixe seu like. Não é, Gilberto? Eu tenho 2 personal em casa me ensinando a aula pelo YouTube, que é a Yolanda e o Gilberto. Então vamos lá, a gente vai devagar, vamos nos adaptando e espero em Deus que dê tudo certo e que a gente consiga levar a bom termo essa fase. Um abraço saudoso para vocês, espero que em breve estejamos juntos e pessoalmente nos comunicar e nos abraçar. Tchau!